manda chamar Pedro. Eu creio que de uma maneira ou de outra, todos, ou a maioria de nós, já estiveram numa situação de dúvida, de dificuldade, de desespero. É aquela moça que se preparou para se casar, obedeceu às orientações dos pais, seguiu os conselhos da palavra de Deus, empenhou-se em se guardar para ser do seu marido, vai à lua de mel, vive até algum bom momento, mas não muito tempo. O marido, recém-casado, diz: eu não te amo, não é o que eu pensei. Aí aquela recém-casada esposa não sabe nem a quem falar. Que vergonha, que decepção. Eu fiz tudo certo, eu amei o Senhor, eu procurei em Deus, entendi que era um homem de Deus. Quem pode me socorrer? Senhor, ouve a minha dor e manda um consolo. Quem sabe aquele pai de família, aquele esposo, cabeça do lar, quer dar à sua família uma casa, minha vida, se empenha, vai ao banco, levanta o seu fundo de garantia, vê as condições, é aprovado, ele fica vibrante, é, quem sabe, o melhor dia da sua vida com a sua família, naquilo que ele empenha para dar na sua família. Aí chega a segunda, ele vai ao seu emprego que vai já por anos, trabalhando para aquele seu chefe tão bom, que há 25 anos toca a sua empresa, e o chefe fala assim a todos: o fundo de garantia de vocês está depositado certinho, o proveito desse mês, do outro mês está assegurado, os que têm direito a férias ou proporcionais está também, mas amanhã as portas estão fechadas, não tenho mais condição. E aquele homem acabara de comprar, financiado uma casa. Pode ser você que, por descuido, deu voz ao inimigo, deu vazão à tentação, e agora se sente enfraquecido, e a única coisa que você consegue fazer é se ajoelhar, não consegue falar, esperando Deus te perdoar. Há inúmeras situações possíveis, das quais saem da normalidade, e você procura em Deus, e espera que Deus mande alguém para te ajudar, para te dar uma palavra de ânimo, para tirar do lamaçal, para desencorajar você a fazer algo ruim. Há uma história aqui, e por causa de missões, e eu me identifico muito com ela, que é uma história de divisão de águas. É a história de Cornélio, um homem conhecido nos céus, mas que não sabe se de fato está sendo ouvido, não sabe se a maneira como ele está se dedicando a Deus é aquela que Deus quer. Ele já ouviu falar deste Deus Criador, ele já ouviu rumores de um Jesus que fez milagres, viveu, deu sua vida, morreu. De certa maneira, algo chegou, mas ele não conhece pessoalmente. E esse texto vai nos mostrar como Deus socorre este homem, mandando chamar Pedro. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo 10. Esta mensagem é toda alicerçada no capítulo. Eu vou ler um pouco
mas não vou ler tudo. Mas ela vai expor o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamado Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele lhe disse, Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso do que estavam a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou-o a Jope. No dia seguinte, eles indo de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro airado, por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelos 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou, de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido do céu. Só a guisar de informação, falei isso já num dos estudos, todas as vezes que a palavra de Deus fala 3 vezes algo semelhante, é muito importante. Foi assim na restauração de Pedro, tu me amas? 3 vezes. Foi assim na mensagem que o irmão Pedro pregou em Josué hoje, ser forte e muito corajoso, ser forte e corajoso, não te mandei eu, ser forte e corajoso, 3 vezes. Isso ocorre como que um sinal da parte de Deus. Cornélio, um homem conhecido nos céus, um homem religioso, ele e todas as pessoas de sua casa adoravam a Deus. Cornélio ajudava muitos judeus pobres e orava sempre a Deus. Se alguém fosse resumir a minha história de vida, quais adjetivos seriam usados para nos descrever? Estes estavam descrevendo Cornélio. O capítulo 10 de Atos dos Apóstolos marca uma mudança radical na história. O Evangelho, pela primeira vez, alcança o mundo gentílico e pagão. E o cristianismo jamais será o mesmo a partir daqui. Provavelmente com a primeira conversão do primeiro italiano. E hoje sabemos da Itália e Roma. Bom, o primeiro. A conversão dele se torna, então, um novo paradigma, uma nova realidade, algo inusitado, que de agora em diante deixa de pertencer a um só povo e vai passar a todas as etnias. Mas nem sempre foi assim. Até então, mesmo a maioria eram judeus convertidos ao cristianismo. De repente, uma mudança de rumo, uma revelação, uma voz, uma visão, uma nova ordem. Costumes são quebrados, barreiras são transpostas, e da zona de conforto que eles viviam, vão para uma zona de conflito. Não foi algo fácil. E Cornélio passa a ser, então, o primeiro a ser alcançado. O primeiro italiano, que temos registro, que obedece à fé cristã. Deus
usa seus agentes para que pessoas sejam salvas e transformadas pelo Evangelho. É sobre isso que eu vou falar. Deus usa seus agentes para que pessoas sejam salvas e transformadas pelo Evangelho. E a guisada de informação, o Evangelho é para todos, para os que não conhecem e para nós que conhecemos. A pregação do Evangelho se faz necessária sempre, porque eu e você, salvos por Ele, temos que ser lembrados e sempre termos esse ensino. É como que eu e você sempre também temos que ser evangelizados para lembrar quem éramos. Estávamos mortos nos nossos próprios pecados. Mas a mensagem, com certeza, deve ajudar a mim e a você a ver aqueles que ainda não são e nos fortificar e nos encorajar por já sermos dele. Quais são os agentes divinos para que as boas novas sejam conhecidas? Uma voz no céu, um mensageiro na terra e uma visitação do próprio Deus. Primeiro agente, uma voz celestial. Cornélio é conhecido nos céus. Quantos não gostariam de ouvir a mesma palavra de reafirmação, de encorajamento, falando sobre nós, até coisas que nós nem sabíamos? Cornélio era um centurião, segundo o texto, da guarda italiana. Ele era um homem conhecido e respeitado, temido pela sua posição, segundo os homens. Ele tinha 100 homens arregimentados sob o seu comando, era um tipo general. E a sua função era manter paz a qualquer custo. Certamente esse homem, sendo temente a Deus, segundo o texto, sofria pelo fato de ter esse trabalho. Cabe a mim manter a paz, cabe a mim executar ou dar ordens de prisões, mas segundo o texto, sendo que ele lhe devia fazer um pouco mal, porque o Império Romano usava o seu serviço e dos seus soldados para manter a paz, ainda que fosse à força. Roma subjugava a todos que por eles eram conquistados. E o centurião era o responsável para manter essa harmonia. É um general, é um comandante. Como então ele era conhecido? Era conhecido por possuir mãos de ferro, ser fiel ao imperador, não se relacionar afetiva ou moralmente com os dominados, manter o domínio do império a todo custo e deter o poder, o respeito por meio da força. Este é o centurião. Assim que ele devia ser conhecido, assim que ele tinha que ser visto. No entanto, não são estas características que chamam a atenção dos céus. Não são essas palavras que o descrevem, mas ao contrário, um homem temente a Deus. Um homem que ajudava os pobres dando esmola. Um homem que sempre orava. Um homem que era influenciador na sua casa. E casa que não é pequena. Casa que tem serviçais, tem familiares, tem vários empregados, tem soldados. E diz que tanto ele quantos de sua casa buscavam a Deus. Há vários centuriões na Bíblia. Há um centurião cujo pedido e fé foram ouvidas e Jesus curou à distância, sem nome. Há um centurião chamado para estar assistindo à crucificação de Jesus e não permitindo que ele se assegurando que ele fosse executado e ninguém roubasse ele dali. A Bíblia não diz, eu não estou afirmando, mas podia ser que esse Cornélio tenha sido aquele cujo filho foi curado ou revivido.
Pode ser que esse Cornélio é o que está na cruz, e quando ele viu aquilo, ele falou, certamente ele é filho de Deus. Pode ser que os dois sejam o mesmo e seja o Cornélio. Pode não ser. Eu gosto de pensar que seja. Este Cornélio orava a Deus e diz que um certo dia o Senhor lhe apareceu através do anjo e diz: as suas orações foram ouvidas e aceitas. Manda chamar Pedro. Manda chamar Pedro. Amados, e isso vale para o meu mundo missionário, mas vale para a sua família, vale para os seus amigos. Deus não só ouve a oração dos seus filhos, Ele as ouve, mas Ele ouve orações de todos. Ele ouve oração lá do povo que eu trabalho, dos muçulmanos. Ele ouve oração dos hindus. Ele ouve oração dos católicos. Ele ouve oração dos espíritas. Se o ateu orar, ele vai ouvir também. A grande questão é o que Deus pensa dessas pessoas. Deus ouve as orações. E se Deus fala, Deus está falando o quê? Aí que é importante. E nesse caso, Cornélio ouve uma palavra de confirmação, de encorajamento, dizendo: estou te ouvindo, estou contigo, entendo a tua dor, e sei que você não vai sair dessa sozinho, porque na verdade, algo lhe falta. Não adianta ou basta crer num Deus que você ouviu, num Deus que criou tudo, num Deus que até mandou alguém para fazer coisas. Você precisa conhecer esse Deus, relacionar-se com esse Deus, e não é possível relacionar-se com esse Deus, Criador dos céus e da terra, soberano, Deus triuno, se não ouvir falar de Jesus. Se você pensa que um dia essa pessoa vai converter, mas você falou para ela de Jesus? Não, mas então nem o anjo vai fazer. Não apareceu o anjo? O anjo pregou para ele? Pregou coisa nenhuma, seria heresia se eu falasse. O anjo falou o que Deus mandou falar. E o grande pedido é: manda chamar Pedro. Há uma recompensa para quem ora. Mesmo quando ora sem o total conhecimento da revelação específica. Quando criança eu fui muito doente. Poucos sabem disso. Já quase morri no nascimento, muito prematuro, fiquei quase 2 meses no hospital. Depois, durante toda a minha primeira infância, eu tinha bronquite asmática e sofri, tinha enfermeiras vindo semanalmente, aplicando injeções em um balão de oxigênio, de inalação o dia inteiro, injeções e mais injeções. E eu sofria, procurava, da minha maneira, ser um bom filho, um bom neto, religioso que era. Da minha casa, naquela época, só eu ia à igreja, a igreja errada, mas eu ia. Ia para me confessar, ia para buscar a Deus. Eu olhava o quadro que eu imaginava ser Jesus, ou uma imagem, e falava, e pedia sinal: mexe o olho para eu ver que o Senhor está me ouvindo, desce daí, faz algo. Tinha aqueles que tinham um coração grande, parecia de boa, até assustava, mas eu olhava e falava: o coração é grande, faz algo, e não ouvia e não falava, mas Deus viu a sinceridade no meu coração. Até que um dia, aos meus 20 anos, o evangelho foi pregado, eu fui convertido naquela noite, por ação sobrenatural de Deus, na pregação da palavra de Deus, numa igreja evangélica, e dela não saí, estou até hoje. Já quase 35 anos se passaram. Uma visão, uma voz e uma prontidão em obedecer, custe o que custar. Imagine o risco deste homem, a vulnerabilidade. Ele é o general, está mandando chamar esses pescadores, vem para cá, vem para minha casa. Ele ia ser descoberto, custe o que custar. Ele, que não é um homem para receber ordens, faz pedido. Deus ouve, ele crê, Deus responde,
e ele obedece à visão e à voz. Primeira aplicação: temos nós buscado a Deus com tal sinceridade? Temos nós procurado ouvir a voz de Deus? E ainda que não seja desta maneira, através da leitura da sua palavra e da oração? E se temos, o que Ele tem falado? Temos obedecido? Às vezes você precisa de ajuda. Às vezes você precisa reconhecer que dói. Às vezes você precisa reconhecer que você está passando por um momento psicológico, emocional diferente. Precisa buscar a Deus e precisa pedir ajuda. E Deus vai mandar ajuda. Sabe o que é bonito aqui? É que em nenhum momento esse servo de Deus celestial trouxe algum julgamento, trouxe alguma ordem esdrúxula, trouxe alguma palavra condenatória dizendo: não, para de orar aí, Deus não vai ouvir a sua oração, você é gentil ou pagão. Ao contrário, a voz de Deus reafirma, encoraja, produz saídas, soluções, respostas, livramento e até levanta a nossa estima. Então, o primeiro agente, esse agente celestial. E uma visão também, vindo a Pedro. Segundo agente, um mensageiro na terra. É bom ser conhecido nos céus. Cornélio foi. Mas é bom conhecer o Deus dos céus. É bom conhecer os céus. Não basta apenas ser reafirmado de saber que Deus o ama, se você não estabelece um relacionamento com esse Deus. Apesar dessa grande revelação que ele tem, ele precisa ouvir os específicos. Ele precisa ouvir que esse Deus que ouviu a sua oração é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, é aquele que enviou o seu Filho ao mundo para nos amar, viver, morrer e ressuscitar para a nossa salvação. Até então, o plano de redenção estava sendo privilégio apenas dos gentios. Até então. Jesus rompeu algumas barreiras. Jesus teve alguns frutos nos seus dias, embora ele tinha vindo para os seus, ele deu atenção a alguns outros. Mas é agora, na história da fé, que a salvação vai estar alcançando os gentios. Pessoas que de um jeito ou de outro, ou algo que veio de Daniel, e veio dos medas e persas e passou pela história, não entre os judeus apenas, mas outros povos, quem sabe? Sabemos que um dia a rainha de Sabá, da Etiópia, manda lá não é isso? O eunuco para ouvir de Jesus. Sabemos que tem pontes, Deus está falando, mas nada ainda claro, aberto, escancarado como agora. Alguém sabia dos privilégios dos judeus, ouviram falar, quem sabe, das alianças de Deus, mas a história de Cornélio é um divisor de águas. Pedro não só fala com Deus, mas também ouve Deus. Pedro, que já havia sido transformado pelo Deus da Bíblia, na pessoa de Jesus, que já tinha sido reafirmado e que já tinha deixado de ser esse pescador de peixe para ser pescador de homem, um homem de educação simples, mas que se transformou num dos mais eminentes servos de Deus. Ele ouve aqueles que lhe são enviados. Ele analisa o pedido de Cornélio. Antes, ele já é avisado por Deus numa visão dos lençóis das mudanças, aonde até então o povo gentil era um povo imundo, impuro, não tinha nada a ver com Deus, e ele agora entende por uma visão e por um entendimento divino que tudo aquilo que eles não podiam, que era considerado imundo, por Deus agora é transformado puro. Esses animais, nesse lençol, na verdade, representam os povos. E Pedro pega logo. Pedro sai
de uma visão totalmente preconceituosa, ritualista, que seguia, mesmo sendo cristão, as leis do passado, agora é reafirmado e corrigido por 3 vezes, dizendo: Pedro, pega, mata e come, mata e come, mata e come, porque aquilo que Deus purifica não pode ser mais impuro. Em outras palavras, Pedro entendeu: não há mais judeus, não há mais grego. Agora, essa visão vai para o mundo. Deus preparou todo o cenário para Pedro. Pedro já está na casa de um tal de Simão. Simão o quê? O curtidor. Mexe com couro. O mundo de antigamente não era como o mundo de hoje, que você tem cada um fazendo uma coisa. Eu vendo linha, eu faço isso, eu tenho agulha, eu tenho couro, eu tenho... Provavelmente, esse Simão curtidor ia do início da produção ao final. É possível que na sua casa visse cabeça de animais, é possível que houvesse sangue no chão, é possível que exalasse um cheiro estranho de sacrifício e morte, porque ele era Simão o curtidor. Percebe? Pedro não está com fome e desmaiou de fome, ou Pedro não está de barriga cheia para ter um pesadelo. Pedro está esperando o almoço, vai na eira, deita em comunhão com o Senhor, e Deus dá uma visão. Uma visão não muito diferente do que está acontecendo ali. Uma visão de que ele está na casa de Simão, o curtidor, que já não, ele nem devia estar lá, Deus já preparou: olha onde você está sendo bem recebido. E ele toca em coisas mortas. Pedro vê animais, vê couro, vê tudo aquilo, ele sobe e tem uma visão mais ou menos do mundo que ele está inserido, e Deus transforma aqueles sinais, aqueles símbolos, em uma mensagem que mudaria a sua visão e de toda a igreja para todo sempre. O que é que você tem visto? O que está estampado para mim, para você, está na cara, é óbvio, e você não percebeu. Às vezes você está falando: mas Deus, manda alguém aqui para salvar o meu filho, ou manda alguém aqui para socorrer a igreja, e Deus falou: olha para o lado, já está aí. Pedro tem sim uma visão, recebe a voz do próprio Deus. Ele ouviu Deus aqui, ele não ouviu uma anja, ouviu Deus. E Deus fala: daqui para frente, a história vai mudar. Vai com ele. Vai na casa de Cornélio. Temos nós nos dispostos a ir e compartilhar o Evangelho? Temos nós aproveitado a oportunidade que nos é dada, que às vezes nos amedronta, nos apavora, vimos hoje cedo, nos paralisa, mas com fé, com coragem, dependendo de Deus, da força do seu poder, a gente vai e vê coisas tremendas Deus fazendo? Em que casa você já foi, que você achava que não deveria nem estar, mas Deus mandou e Deus mudou a história? Eu tenho inúmeras. Vou contar uma de muito tempo. Eu era jovem, fui na vigília com José Roberto, não era a minha praia, não era o meu costume, não era o estilo da minha igreja, mas oramos a madrugada inteira, e ele só parou e falou assim: agora, quem tem que ir embora de ônibus, vai logo, porque é o último ônibus. Eu fui. Jovem, 23, 24 anos, com a Bíblia debaixo, cheio de fé, unção, orei quase a noite inteira, na madrugada, entro no ônibus, e com todo respeito, aqui eu não quero fazer critério de valores, mas havia um homossexual, havia um homem com trejeito, um homem que na cara era efeminado, ele podia olhar para tanta gente, olhou para mim, por causa da Bíblia. Ele olha e falou: você é crente? Eu quase nem queria falar. Sim. Você conhece Jesus? Falei: é claro. E você está vindo de onde?
Falei, está complicando essa história, não está ficando bem, todo mundo está vendo, vamos entender diferente aqui. Falei, vim da igreja, vim da reunião de oração. Falei, olha, eu preciso de oração. Falei, ai meu Jesus, aqui vai longe. E de madrugada em São Paulo pode demorar até 30 minutos aqueles ônibus. Eu falei, meu ponto é longe, tomara que o dele seja rápido, mas não foi. Ou ele mudou, ele foi comigo até onde eu fui. E nesse terreno arenoso, escorregadio, que amedronta, que paralisa, nós tivemos uma conversa sobre o evangelho fantástico. No final, eu estava me dando bem-sucedido e cumpridor de tarefa. Ele falou, será que amanhã você não pode vir na minha casa? Eu falei, meu Deus, Rua Aurora, quem é de São Paulo sabe. A boca. Vai ter mais 4 amigos lá. Meu pastor me deu uma bronca, falou, Márcio, nunca faça um negócio desse sozinho, chama os outros. Mas não dá tempo. Fui na vigília de sexta-feira, outro dia é sábado, domingo é outro dia. Eu fui. Não era um gay mais, 5 gays. E eu, novo na fé, aprendendo a Bíblia, falei para eles todos. Falei da paz de Jesus, do amor de Deus incondicional, e cada um deles recebeu como quis. E em lugar assim. Ou quem sabe é a sua casa que precisa de Pedro, não é? Às vezes é a sua casa. Vimos que os céus falam, vimos que Deus manda o seu mensageiro, e agora o terceiro agente, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo. Todo esse texto eu pulei, os irmãos leiam. Mas antes, para que a obra seja feita, diz que Pedro pergunta, por que você quer? O que você está querendo? Qual a sua necessidade? Cornélio só falou isso. Não, diga-nos tudo o que Deus quer nos dizer. Pedro, e se você nunca pregou o evangelho, se você não sabe onde escolher a mensagem para o lado de alguém, está aqui uma das maiores expressões de salvação. Ele fala assim, então Pedro falou dizendo, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e o faz o que lhe é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo, este Senhor de todos. Versículo 37. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda a parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E não só isso, somos testemunha de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual lhe tiraram a vida pendurando no madeiro. E a este Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, nós que comemos e bebemos com ele depois que ressurgiu dentre os mortos. Que pregação maravilhosa! Pedro não foi lá comer na casa do centurião que devia ser rico. Pedro não foi lá para dizer, está vendo? Agora estão precisando de nós, né? Correu atrás de nós, perseguiram, mataram o nosso Salvador. Pedro entende. Deus está nesse negócio. Deus está à frente. Ele prega o Evangelho. Você já viu algum pastor ser interrompido no sermão? Num momento que está melhor, agora que fala, Márcio, acabou a sua hora, vai embora. Não acontece. Mas aqui aconteceu, o Espírito Santo interrompeu a mensagem de Pedro. Como? Descendo sobre eles, visitando aquela congregação na casa de Cornélio. O sermão não tinha acabado ainda, o apelo ia vir, ele ia chamar, quem sabe, as crianças, ou ia pôr as crianças para lá, venham para cá. Não acabou, enquanto Pedro falava, versículos 44 e 48 vai dizer que quando ele falava essas coisas, não acabou o sermão, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Uma palavra poderosa, uma palavra ungida, uma palavra verdadeira, com as armas de Deus, uma palavra que foi dada a Cornélio, a pedido do próprio Cornélio, obedecendo à voz divina.
cristalina, clara, sem enrolação. Jesus veio para todos, viveu, morreu, foi crucificado no madeiro, ressuscitou, e alguns de nós vimos e somos testemunhas dele também vivo por muitos dias. Não precisou mais nada. O terceiro agente vem. Enquanto eles oravam, o Espírito Santo desceu. Pedro ficou embasbacado. O mesmo fenômeno que aconteceu com eles em Pentecoste. Esse grupo foi salvo nesta noite. E esse grupo já foi batizado nas águas e já foi batizado no Espírito. Esse grupo já aprendeu a receber um serviço, receber um dom de Deus, e essa igreja já nasce operosa. Coisa fantástica. Oremos por isso. Parece que às vezes fala assim, há quanto tempo demora para plantar a igreja? Deve demorar uns 10 anos, 20 anos, aquele campo está meio indo, amarradinho, uma hora vai. Pode ir um dia, mas temos que orar. Temos que ir onde Deus quer plantar, nos corações que Ele já está falando, nas pessoas que já estão abertas. Enquanto ele orava, eles recebem o dom do Espírito Santo, são visitados, uma ação direta e clara do Espírito, que não precisa de explicação. Eles já sabem o que está acontecendo. Esses agora sabem falar com Deus, sabem ouvir a Deus, sabem bem dizer, magnificar e regozijar-se em Deus, como eles. E Pedro não tem dúvida. Eles podem e devem ser batizados. Não vou consultar a igreja, liderança, sínodo e nada. Vamos fazer isso aqui agora. E ele faz isso com esses estrangeiros que ouviram as boas novas, creram e receberam a palavra do seu coração e a palavra de Cristo. Logo são selados, batizados, cheios ao ponto de manifestar os mesmos sinais da igreja primitiva. Pedro não tem dúvida, não consulta, finaliza o acordo, o negócio. Batiza todos com água em nome do Senhor. Até a ceia essa turma teve. Concluindo. O propósito de Deus é salvar, buscar e salvar os seus escolhidos. Deus usa os seus agentes para que pessoas sejam salvas e transformadas pelo Evangelho. Que bom seria que aqueles que hoje estão distantes pudessem ser salvos. Que bênção será, eu vou falar assim, porque eu creio pela fé, que esse povo que eu mais ministro, que é muçulmano, um dia, em loco, receba o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Amém? Vocês sabem que eles creem em Jesus? Mas eles não creem que Jesus é Filho de Deus. Vocês sabem que eles creem que Jesus vai voltar? Eles creem que Jesus vai voltar, que não morreu, mas vai voltar. Mas uma coisa que eles pensam, eles estão errados, mas eu acredito na conversão, eles pensam que Jesus vai voltar com Maomé. Eles pensam que Jesus vai voltar com Maomé, Jesus vai olhar, está escrito no Alcorão, Jesus vai olhar para todo mundo e falar, gente, eles estão certos. Vamos seguir Maomé e Alá, o seu Deus. É o que eles pensam. Mas vai ser o contrário. E eu creio ainda na conversão de muitos muçulmanos, creio na conversão de muitos judeus e muitas etnias. Deus usa os seus agentes para que as pessoas sejam salvas e transformadas pelo Evangelho. A aplicação e desafio aqui é prático hoje. É você um Cornélio que busca, mas ainda não encontrou e precisa de ajuda de Pedro? Você está na sua casa clamando, chorando e pensando, deve ter algo a mais, deve ter algo que dá sentido à vida, deve ter algo que explica a tamanha dor, sofrimento, perseguição que eu sofro. Existe. E há um Deus que prescruta o coração, conhece, sabe da dor dos lábios de Cornélio. Pode ser que você seja crente no Senhor Jesus, você é salvo, sua esposa, mas você está como Cornélio, esperando um enviado de Deus para ajudar a fazer aquilo que você não consegue. E sem apologia já pedir
Pedro em casa também. Você pode pedir. Será que você é um Pedro? Representa um servo e serva de Deus? Que quer fazer algo, mas ainda não se sentiu mobilizado, não percebeu que os seus já estão salvos, dentro da igreja a grande maioria é salva, mas que tem lares bem próximos, que não são e precisam de Pedro. O desafio é esse. Deus pode contar com você? Deus pode também te dar esse entendimento que deu a Pedro, de que não há barreira para vir para Jesus. Há pecado a ser perdoado, lavado e bola para frente. Mas não há obstáculos que impeçam ou devem impedir ninguém de ouvir o Evangelho. Outro dia uma irmã da igreja me falava: pastor, eu tenho essas qualidades, esses defeitos, mas eu tenho o amor de Deus no coração. E um dia desses eu ouvi um mendigo, sujo e fedido. Eu me emocionei quando ela contou essa história. Falei, e aí? Falei, aí que eu olhei para o mendigo e falei, você quer um abraço? Ele ficou assim, quem sabe sem entender, mas aceitou o abraço. E ficou sendo abraçado. E aí eu me pergunto, quanto tempo ninguém nem olhou para essa pessoa? Agora recebe o abraço de uma serva ou de um servo de Deus. É você um Cornélio que precisa da ajuda de Pedro? Ou é você, Pedro, pronto, nesta noite, a ir onde Deus o quiser levar? Um dia eu fui ser Pedro lá longe, e estou lá até agora, com amigos das mais variadas etnias, alguns que você teria até medo de andar no mesmo lado da rua, outros diferentes. Seja você um lar de Cornélio, que precisa ser encorajado a ir além e ver a transformação do Evangelho, seja você um Pedro ou uma Pedro, e que quer dizer, Senhor, envia-me a mim. Presbítero lá, venha fazer essa oração. Venha desafiar nosso coração a aceitar esse desafio de Deus. E a nos dispor a ir, ou a nos dispor, nos sensibilizar a receber, e sermos abençoados por Ele. Pai querido, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra exposta, explanada, Deus querido. Oh Deus, a Tua palavra é viva, e ela penetra, Deus querido, os nossos corações, e que nessa noite, ó Deus querido, essa ação poderosa do Espírito Santo esteja movendo todos os corações presentes aqui nesta igreja no dia de hoje, para que através de cada vida aqui, todos nós possamos ter discernimento e sabedoria do Senhor, para sermos usados por Ti conforme o Teu querer. Se for para ser um Cornélio, aleluia e amém. E se for para ser um Pedro, aleluia e amém. Usa-nos a nós, Senhor. Oh Deus, perdoa-nos. Louvamos o Teu nome pela instrumentalidade do pastor Márcio, ó Deus querido. Que esta igreja, Deus querido, nesse começo de 2020, seja uma igreja realmente diferente, que tema o Senhor e que se dê, ó Deus querido, a ser usada pelo Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que vidas, ó Deus querido, Te conheçam através dessa igreja, para que a cidade de Araponga seja transformada através dessa igreja, Senhor. Oh Deus, usa-nos a nós, eis-nos aqui, como dizia Isaías, usa-nos a nós, Senhor, prepara-nos para Ti mesmo, Senhor. Oh Deus, muda o nosso coração naquilo que ainda não está de acordo com o que Tu queres. E faça de cada um aqui que está aqui nessa noite instrumento, ó Deus querido, a ser usado nas Tuas mãos, nas mãos do Deus Todo-Poderoso, que nenhum plano pode ser frustrado, ó Deus. Muito obrigado por esses momentos da Tua presença. Muito obrigado pela vida do pastor Márcio.
Muito obrigado porque falou aos nossos corações. Nós te louvamos. Em nome de Jesus. Amém.